Prepare-se para uma viagem no tempo, pessoal. Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo da história do Brasil que, para muitos, ainda é meio misterioso, sabe? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Mas, mais especificamente, a gente vai desvendar os passos da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Isso mesmo. E para guiar nossa expedição, a gente tem um livro incrível. 1942. O Brasil e sua guerra quase descoberta, Ah, esse livro é fantástico. do João Baroni. Uma obra rica em detalhes, sabe? Histórias fascinantes que vão além do que a gente costuma ouvir por aí. É verdade. Afinal, todo mundo sabe que o Brasil lutou na Segunda Guerra, né? Mas poucos conhecem a fundo, assim, o contexto, os desafios, as vitórias e as perdas da Eu FEB. acho que os detalhes, né? É essa a nossa missão de hoje. Desvendar a FEB por completo. Tipo, mergulhar de cabeça na história. E para entender a FEB, a gente precisa voltar no tempo. É verdade. Mergulhar no Brasil pré-guerra. Imagina só, um país sob o comando de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, um regime ditatorial. E, ao mesmo tempo, tentando se equilibrar em meio aos interesses, né, do eixo e dos aliados. A verdadeira corda bamba política, né? Total, uma situação super complexa. E como essa dualidade, assim, se refletir na sociedade brasileira da época? Olha, a sociedade, assim como o governo, vivia essa ambiguidade. Tinha gente que simpatizava com o eixo, outros defendiam os aliados. E no meio disso tudo, o Brasil era visto por alguns, tipo, como um refúgio, sabe? Um oásis em meio ao caos da guerra. E é nesse ponto que a história do escritor austríaco Stefan Zweig me intriga, sabe? Sim. Ele, fugindo do nazismo, encontrou no Brasil um porto seguro, descrevendo o país como um paraíso de paz, mesmo sob uma ditadura. É uma visão, assim, Controversa. controversa, sem dúvida. É. E essa contradição brasileira se torna ainda mais evidente quando a gente conhece a história de Sousa Dantas, o embaixador brasileiro na França, né? Arriscando a própria vida, ele desafiou o Estado Novo e salvou centenas de judeus do Holocausto. Um verdadeiro herói comparável ao Oscar Schindler. Que história inspiradora, né? E enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tinha a política da boa vizinhança, promovida pelos Estados Unidos, que trazia figuras como Walt Disney e Carmen Miranda, fomentando o intercâmbio cultural que deixou marcas nos dois países, né? Verdade. Mas, paralelamente a esse intercâmbio cultural, a guerra também impactava o dia a dia dos brasileiros, né? Sim. Censura, nacionalização de clubes de futebol e, olha só, o recrutamento forçado dos soldados da borracha, enviados para a Amazônia em condições precárias, explorados em nome do esforço de guerra. Uma face obscura da nossa história, né? E, para completar esse cenário conturbado, os navios brasileiros começam a ser afundados por submarinos do eixo, né? Exatamente. Tornando a declaração de guerra inevitável. É nesse momento que a FEB começa a tomar forma certa. Imagine o desafio. Construir um exército do zero, treinar e equipar milhares de jovens, muitos vindos do interior, para lutar numa guerra moderna em um continente distante. E esses jovens, os pracinhas, como eram chamados, carregavam consigo a essência do Brasil da época, né? Totalmente. Jovens, em sua maioria humildes, com um misto de patriotismo e talvez até uma certa ingenuidade em relação aos horrores da guerra. O termo pracinha é realmente interessante. Evoca a juventude, a inexperiência, um contraste marcante com a dureza da guerra que eles enfrentariam. E por falar em dureza, além dos combates, os pracinhas enfrentaram inúmeros desafios. Doenças, falta de preparo, choque cultural com os americanos. E como os Estados Unidos, que incentivavam a entrada do Brasil na guerra, apoiaram a criação da FEB. Através do programa Lend-Lease, os Estados Unidos forneceram treinamento, equipamentos, apoio logístico, um empréstimo que, vale ressaltar, o Brasil pagou integralmente após a guerra. Ou seja, a FEB não foi um presente dos americanos, teve um custo significativo para o Brasil, tanto financeiro quanto em vidas. Um custo alto. E esse custo, muitas vezes, não foi reconhecido no retorno dos pracinhas ao Brasil. É verdade. Eles enfrentaram dificuldades, promessas não cumpridas, falta de apoio. Mas essa é uma parte da história que a gente vai explorar mais a fundo em breve. Com certeza. Antes, eu preciso entender melhor como a FEB se integrou ao cenário da guerra na Itália. A FEB foi enviada para a Itália, um campo de batalha bem complexo, com a presença de diversas forças aliadas. E no início, havia um certo ceticismo dos comandantes aliados em relação à capacidade dos brasileiros em combate. É um certo receio, né? Será que os brasileiros estavam preparados para lutar? Essa é uma pergunta que a gente vai responder na sequência do nosso mergulho. Dava para entender essa desconfiança, né? Afinal, a FEB era uma força recém-formada entrando num cenário de guerra já em andamento, exércitos experientes. É um ambiente completamente diferente do Brasil, né? Totalmente. Mas os pracinhas estavam determinados a provar seu valor. E provaram, né? Pelo que eu li no livro do Baroni, a FEB teve um papel crucial em batalhas importantes na Itália.
Mas antes de a gente mergulhar nos detalhes dos combates, você podia nos situar geograficamente. A FEB atuou em qual região da Itália? A FEB concentrou suas ações principalmente na região dos Apeninos, sabe? Uma cadeia montanhosa que corta a Itália de norte a sul, terreno acidentado, condições climáticas desafiadoras. Nossa! Exigia muito esforço físico e estratégico dos combatentes. Imagina as dificuldades que os pracinhas enfrentaram, lutando em um terreno tão diferente do que eles estavam acostumados. E qual foi a primeira grande batalha da FEB nesse cenário? Uma das primeiras grandes provas de fogo da FEB foi a Batalha de Monte Castello. Ah, Monte Castello. Um ponto estratégico nos Apeninos, fortemente defendido pelos alemães. Essa batalha, que se estendeu por meses, foi um verdadeiro teste para a FEB. Teste de fogo em todos os sentidos, imagina. Que tipo de desafios específicos a FEB enfrentou em Monte Castello? Olha, as condições climáticas eram extremas, frio intenso, neve, chuva, neblina, sabe? Nossa. Tornando as operações ainda mais complexas, e o terreno montanhoso favorecia a defesa alemã, que contava com posições fortificadas, artilharia pesada. Pelo que eu li no livro do Baroni, a FEB realizou diversos ataques a Monte Castello, né? Enfrentando forte resistência alemã e sofrendo baixas consideráveis. Como essa experiência impactou o moral das tropas? O primeiro ataque a Monte Castello, em novembro de 1944, foi um revés para a FEB, com perdas significativas. Mas o general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, era um líder estratégico e soube usar essa experiência para fortalecer as tropas. E como ele conseguiu reverter essa situação? Mudanças táticas. Treinamento. Mascarenhas de Moraes aprendeu com os erros do primeiro ataque, intensificou o treinamento das tropas, focando em táticas de combate em terreno montanhoso, aprimorando a coordenação entre as unidades. Além disso, ele trabalhou para elevar o moral dos soldados, sabe? Reforçando a importância da missão deles. E essa persistência, essa adaptação foram recompensadas. A FEB conseguiu conquistar Monte Castello. Sim. Após meses de combates intensos, a FEB, em conjunto com outras forças aliadas, conquistou Monte Castello em fevereiro de 1945. Caramba! Essa vitória, conquistada com grande sacrifício, marcou um ponto de virada para a FEB, consolidando sua reputação como uma força combatente, eficiente e corajosa. Uma vitória importante, sem dúvida, mas que veio com um alto preço. E após a conquista de Monte Castello, qual foi o próximo passo da FEB na campanha da Itália? A FEB continuou avançando pelos Apeninos, participando de diversas operações, como a tomada de Montese em abril de 1945. Montese. Outra batalha que testou a resistência, a bravura dos pracinhas. Montese, um nome que evoca histórias de heroísmo. No livro do Baroni, eu li sobre um sargento brasileiro que se destacou em Montese com um ato de bravura impressionante. Você está se referindo ao sargento Max Wolff Filho, Isso, ele mesmo. que recebeu a medalha Silver Star, uma das maiores condecorações do exército americano, por sua coragem e liderança durante a Batalha de Montese. Exatamente. Ele liderou um ataque contra uma posição alemã fortificada, enfrentando fogo intenso e capturando diversos prisioneiros. Uma demonstração, da bravura dos pracinhas em combate. Sem dúvida, um exemplo notável da coragem individual, em meio ao caos da guerra. E a conquista de Montese foi mais um passo decisivo para a vitória final dos aliados na Itália. Enquanto a FEB avançava em terra, a Força Aérea Brasileira, a FEBI, também estava em ação, né? Com certeza. Um grupo de aviação de caça, o famoso Centapua, equipado com os poderosos caças P-47 Thunderbolt, participou de missões de bombardeio, ataque, escolta, apoiando as tropas aliadas e enfrentando os caças alemães da Luftwaffe. Os P-47, apelidados de tanque voador pelos pracinhas, eram máquinas impressionantes e exigiam grande habilidade dos pilotos, como os pilotos brasileiros se saíram nesse cenário. Os pilotos brasileiros demonstraram grande perícia e coragem, realizando missões arriscadas, enfrentando a experiente Luftwaffe e conquistando vitórias importantes. Suas ações foram essenciais para o sucesso da campanha aérea na Itália. E enquanto a guerra se aproximava do fim, a FEB protagonizou um episódio que, para mim, foi um dos mais marcantes de sua trajetória. A rendição de uma grande força alemã em Fornovo de Taro. Podia nos contar mais sobre esse evento? Em abril de 1945, a FEB avançava em direção ao Vale do Pó, na Itália, quando se deparou com uma coluna de soldados alemães. A princípio, tudo indicava que seria mais uma batalha, mas, para surpresa dos brasileiros, os alemães se renderam. Que reviravolta. Mas por que os alemães se renderam sem lutar? Qual era o contexto da guerra nesse momento? A Alemanha já estava em seus momentos finais, com derrotas em diversas frentes, o colapso iminente. O general alemão Otto Fretter-Pico, comandante da tropa que se rendeu à FEB, reconhecendo a inevitabilidade da derrota, optou por evitar um derramamento de sangue desnecessário. E qual foi a dimensão dessa rendição? Quantos soldados alemães se renderam à FEB? Foi uma rendição em massa. Cerca de 15 mil soldados alemães, além de armamentos e equipamentos, se renderam à FEB em Fornovo de Taro. Nossa. Um evento histórico que marcou o fim da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Um final simbólico para a jornada da FEB na Itália, né?
coroando sua participação na guerra com um ato que, de certa forma, representou a vitória da paz sobre a violência. De fato, a rendição em Fornovo de Taro foi um momento emblemático que selou a vitória dos aliados na Itália e comprovou a capacidade da FEB como uma força militar eficiente e disciplinada. E com o fim da guerra na Europa, os pracinhas, após meses de combates, finalmente puderam retornar ao Brasil. Mas pelo que sabemos, o retorno não foi tão glorioso quanto a participação na guerra, né? Infelizmente não. Apesar da recepção calorosa no Brasil, com desfiles e homenagens, os veteranos da FEB enfrentaram diversos desafios em sua reintegração à vida civil. A guerra termina, a euforia passa e a realidade se impõe. Mas essa é uma parte da história que a gente vai explorar com mais detalhes na próxima parte do nosso mergulho. Pois é, que triste. Apesar da recepção calorosa, né, com desfiles, homenagens, qual foi a realidade que se impôs aos veteranos da FEB? O que aconteceu? Olha, a realidade foi marcada por muitas dificuldades, sabe? Muitos se sentiram esquecidos, abandonados, tiveram que lutar para recomeçar suas vidas. Que contraste doloroso, né? O que o governo brasileiro prometeu, assim, aos pracinhas que recordavam da guerra. Foram prometidos vários benefícios, tipo assistência médica, pensões, auxílio para recolocação profissional, moradia. Mas, na prática, a maioria dessas promessas não se concretizou. E como essa falta de apoio impactou a vida dos veteranos? Muitos pracinhas voltaram da guerra com problemas de saúde, físicos e psicológicos, traumas que marcaram suas vidas para sempre. A falta de assistência médica adequada agravou esses problemas e muitos acabaram, enfrentando dificuldades para conseguir emprego, moradia, retomar suas vidas. É de partir o coração saber que esses heróis que arriscaram suas vidas pela liberdade foram tratados com tamanho descaso. E os soldados da borracha que contribuíram de forma tão significativa para o esforço de guerra como foram recebidos. Infelizmente, a história dos soldados da borracha é ainda mais triste. Submetidos a condições precárias na Amazônia, explorados, muitos adoeceram e um número considerável nem sequer conseguiu retornar para casa. Nossa. Seus sacrifícios foram ignorados por muito tempo e o reconhecimento por sua contribuição demorou muito para chegar. É revoltante pensar que tanto os pracinhas da FEB quanto os soldados da borracha, que deram sua parcela de sacrifício pela vitória na guerra, foram negligenciados em seu retorno ao Brasil. Sem dúvida, é uma mancha na nossa história, né? A falta de reconhecimento e apoio aos veteranos da Segunda Guerra Mundial é uma dívida que o Brasil ainda precisa saldar. Mas, felizmente, nos últimos anos a gente tem visto um movimento crescente de resgate da memória da FEB, dos soldados da borracha, né? Sim, sim. Livros, filmes, documentários, memoriais. Como você vê esse movimento? Eu vejo esse movimento como um passo importante para a reparação histórica, sabe? É fundamental que as novas gerações conheçam a história daqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial, seus sacrifícios, suas vitórias, suas dores. É uma forma da gente homenagear esses heróis e de garantir que suas histórias não sejam esquecidas. E além do resgate da memória, né? Qual o legado da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Quais os impactos, para o país? Olha, a participação na guerra, apesar de todas as controvérsias e dificuldades, teve impactos significativos para o Brasil. No âmbito militar, a FEB impulsionou a modernização do Exército Brasileiro, né? Com a incorporação de novos conhecimentos, táticas, equipamentos. E no cenário internacional, como a participação na guerra impactou a posição do Brasil. A luta contra o nazifascismo posicionou o Brasil como defensor da democracia e da liberdade, né? Elevando seu prestígio internacional. O país passou a ter voz ativa em organizações como a ONU, participou dos tribunais de Nuremberg, se inseriu de forma mais efetiva no cenário global. Internamente, né? A experiência da guerra teve algum impacto na sociedade brasileira. Com certeza. A luta pela liberdade em terras estrangeiras meio que despertou nos brasileiros o anseio por democracia em sua própria pátria. A pressão popular por mudanças no regime político se intensificou, né? Contribuindo para o fim do Estado Novo e a redemocratização do Brasil. Impressionante como a participação na guerra, além dos impactos diretos nos campos de batalha, reverberou em diversos aspectos da sociedade brasileira, né? E, voltando ao livro do João Baroni, que nos guiou nesse mergulho na história da FEB, o que mais te chamou a atenção na obra? O livro do Baroni vai além da narrativa histórica tradicional, sabe? Ele nos apresenta a FEB através dos olhos dos pracinhas, com suas histórias pessoais, seus dramas, suas alegrias, seus medos. É uma obra que humaniza a guerra, né? Mostrando o impacto do conflito na vida de cada um desses jovens. E uma das histórias que mais me tocou no livro foi a do Pracinha, que, em meio ao caos da guerra, reencontrou um amigo de infância que lutava do lado alemão. Que ironia do destino, né? É realmente uma história marcante que nos faz refletir sobre a complexidade da guerra, sobre as relações humanas que transcendem as ideologias, os conflitos, né? Uma história que nos lembra que por trás dos uniformes e das armas existem pessoas
com suas histórias, seus sentimentos, seus sonhos. É verdade. Chegamos ao fim da nossa expedição pela história da FEB. Espero que essa imersão tenha sido enriquecedora para você que nos acompanhou até aqui. E que a história da FEB, com seus heróis, suas batalhas, suas vitórias e suas dores, nos inspire a lutar por um mundo mais justo, mais pacífico, né? Onde a diplomacia e o diálogo prevaleçam sobre a violência, sobre a guerra. É isso aí. E que a gente nunca esqueça o sacrifício daqueles que lutaram pela liberdade, tanto nos campos de batalha da Europa quanto nos seringais da Amazônia. Até a próxima.